E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Hoje chegamos ao Deuteronômio capítulo 18, 19 e 20. Percebeu como estamos avançando bem? No capítulo 18 de Deuteronômio estamos falando um pouquinho sobre a tribo de Levi. E também uma parte é separada para falar a respeito dos adivinhadores. Muito bem. A tribo de Levi, você já percebeu que é uma tribo que não tem herança, informação esta adquirida inclusive nos livros anteriores, no desenvolvimento do nosso ano bíblico, e é válido lembrar e acima de tudo destacar o versículo 2, onde é dito: o Senhor é a minha herança. E aliás, que herança pode haver melhor do que ter o Senhor como sendo esta herança? Ei, o Senhor é a tua herança? Já parou para pensar nisso? Privilégio da tribo de Levi. A tribo de Levi, entre outras coisas, existia como símbolo de que estamos nesta terra só de passagem, que a nossa herança verdadeiramente não está restringida às terras onde colocamos os nossos pés aqui neste mundo. Há uma herança maior, há uma herança melhor aguardando por cada um de nós, e a tribo de Levi funcionava como este marco de não estar envolvido com as heranças da terra, porque resta algo maior e melhor para o povo de Deus. E aí funcionava como esse memorial, né? Você tem aqui também, a partir do versículo 10, algumas colocações sobre os adivinhos, os feiticeiros, os necromantes, falando sobre a consulta aos mortos. Muito bem, adivinhar o futuro é algo que muitas pessoas pretendem fazer quando na verdade o futuro já foi revelado pelo Senhor. O futuro do ímpio, o futuro do justo, o futuro do mundo, o futuro quanto à manifestação do plano de Deus para colocar um ponto final na história do pecado, um futuro revelando acerca da destruição do mal, ou seja, o futuro já está revelado por aquele que conhece o futuro, que é o Senhor, tão somente o Senhor. Tentar adivinhar o futuro é você querer se posicionar na condição daquele que é o único que conhece o futuro, que é só o Senhor. Agora, embora você não seja adivinhador, algumas coisas em relação ao futuro são muito perceptíveis de se enxergar. Se você é o indivíduo que só maltrata o teu corpo, não cuidando bem da tua saúde, então eu não preciso ser adivinho para poder anunciar o que futuramente pode acontecer com o teu organismo. Por quê? Porque este é o futuro que você está construindo. Se você é um indivíduo que não liga para estudo, é um indivíduo que só anda em más companhias, então fica muito fácil fazer a percepção deste futuro. Se você é alguém que está num relacionamento abusivo e de maus tratos para com o teu cônjuge ou os teus filhos, fica muito fácil perceber o teu futuro, onde você envelhecerá sozinho, porque ninguém vai te suportar, ninguém vai te aguentar. Diante dessa perspectiva, os feiticeiros, os necromantes e esses indivíduos dados a estas práticas são pessoas que desejam estabelecer comunicação com os mortos, quando na verdade isso não é possível. Pela declaração do próprio Deus, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. De modo que quando eu consigo, entre aspas, me comunicar com os mortos, eu estou falando na verdade com um espírito maligno que se faz passar por alguém que já morreu, tal qual a feiticeira de Endor fez o rei falar, o rei Saul falar com aquele que provavelmente seria Samuel. Todavia, nós sabemos que não se tratava de Samuel, pela revelação da palavra, quando não há possibilidade de se comunicar com os mortos, e pela revelação da palavra que diz que o próprio diabo se transforma em anjo de luz, se personifica pessoas para enganar, para promover a sua mentira, porque ele é o pai da mentira. Chegamos ao capítulo 19 de Deuteronômio e verificamos a cidade de refúgio, que também já foi assunto de vídeos aqui em capítulos anteriores no desenvolvimento do ano bíblico. Tais cidades de refúgio eram para abrigar o homicida que havia cometido o crime sem intenção, havia cometido esse pecado sem intenção de fazê-lo.
e ele permanecia ali até a morte do sumo sacerdote, e a morte do sumo sacerdote proporcionaria para ele não só a absolvição, como também a possibilidade de experimentar a liberdade, ou seja, a morte do sumo sacerdote que traz a libertação e a isenção de culpa do pecado. Isso anuncia perfeitamente a morte de Jesus, que também é o nosso sumo sacerdote, onde traz libertação para cada um de nós e perdão para os nossos pecados. Você percebe aqui a lei do talião, olho por olho, dente por dente, e pode parecer muito cruel, mas na época já era um grande desenvolvimento, tendo em vista que muitas coisas eram feitas de modo exagerado. O indivíduo perdeu, o outro fez com que ele perdesse o dedo, ele ia lá e cortava o braço. O outro cortou o braço e ia lá e cortava a cabeça, né? Então você percebe que todo o processo de devolução era sempre feito de modo mais intenso do que a agressão que havia sido recebido. Então a lei do talião veio estabelecer um ato de igualdade, é olho por olho. Se você perder um olho, é um olho que você tem que tirar. Se perder um dente, é um dente que você tem que tirar. Se você perder um animal, é um animal que você tem que ter de volta. Então você percebe que é um processo já de desenvolvimento. Não é o ideal, mas eles estão num processo construtivo até que chega o Novo Testamento. E aí um passo a mais é dado. Agora já não é mais olho por olho, dente por dente. Deve já haver uma maturidade, um desenvolvimento ao longo de todo esse processo. Agora, se alguém bater na tua face, tem que oferecer a outra. Não é bater na outra face para devolver o que você recebeu. E aí fica esclarecido que a vingança pertence ao Senhor. No capítulo 20 de Deuteronômio, temos aqui em evidência a questão da guerra e a orientação por parte de Deus que não deveríamos ter medo dos inimigos, e toda vez que alguém se levantar contra nós, está se levantando contra o próprio Deus, porque somos filhos de Deus. Mexeu com o filho, mexeu com o pai, porque o Senhor nos defende. O sacerdote durante a guerra ia à frente, dava aquela palavra de encorajamento, funcionava como a representação do Deus que ia à frente da batalha e que estaria pelejando por vós. Deus peleja por vós, era o significado da presença do sacerdote à frente na batalha. Todo indivíduo que havia terminado de construir a sua casa, plantou a vinha, ainda não havia desfrutado do fruto, casou e ainda não tinha ido para a lua de mel, estava liberado da batalha, porque tendo em vista o risco de morte, você precisava ter algumas experiências na vida, né? Que podem ser obtidas antes mesmo de experimentar a guerra. Então havia essa orientação para que os indivíduos que não houvessem passado por tais experiências não precisavam ir para a guerra para viver estas experiências. Antes da peleja, ofereça a paz, é o que temos como ponto de destaque neste capítulo, né? Você faz de tudo para não entrar numa peleja, mas se não tiver jeito e você entrar dentro deste conflito, que seja em nome do Senhor. Você tem a orientação neste capítulo bem interessante: não destrua as árvores frutíferas. Ou seja, você está na guerra, mas tem coisa que não é necessária. Para que você vai derrubar uma árvore durante a guerra, se aquele fruto pode ser muito importante para você também durante a guerra? Você tem que fazer na guerra o combate contra quem de fato é seu inimigo. Uma árvore não representa inimizade para ninguém, muito pelo contrário, é de grande benefício. E às vezes a gente trava umas batalhas contra quem não precisa, quanto a quem não tem a menor necessidade. Imagina você brigar com uma árvore, mano. Para que você vai destruir uma árvore? Ela é tua inimiga, né? Então a gente tem que focar em quem são os nossos inimigos de verdade. Nossos filhos não se constituem nossos inimigos, nosso cônjuge, nossos familiares. A gente tem que lutar contra a carne, não contra a carne, contra o sangue, mas contra principados e potestades. E fica aí a reflexão. Espero que tenha sido bacana aí a leitura do seu ano bíblico no dia de hoje e que muitas lições possamos continuar aprendendo com o conteúdo da palavra do Senhor. Beijo no seu coração, graça e paz. Amanhã tem mais em nome de Jesus. Fica firme nesse ano bíblico aí, irmão. Compartilha, comenta, deixa Deus te usar.